A nova temporada de Aeroporto Área Restrita tá de volta depois de um hiato e quase que ao mesmo tempo tivemos aí um caso que poderia ser, inclusive, um episódio, né? E que ganhou espaço considerável, né, na imprensa. Na virada do ano, a brasileira Manuela Farias saiu de Florianópolis com destino à ilha de Bali, que fica na Indonésia, achando que ela teria as férias da vida dela. Mas acabou detida e presa também ali mesmo no aeroporto. Na mala dela continham substâncias ilícitas, o que é considerado um crime passível de morte, né, no país. Vamos tentar entender o que se sabe sobre isso, né, sobre esse caso até agora. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, @YNewsOficial, e considere se tornar um membro aqui do canal para poder ter acesso a fofocas exclusivas. No início de 2023, a brasileira Manuela Farias, de 19 anos, viajou para a Indonésia, mais precisamente para a ilha de Bali, um dos principais destinos, né, turísticos do Sudeste Asiático. Ela chegou por volta das 3 horas da manhã, no dia 1º de janeiro, lá em Bali, e acabou presa por tráfico de drogas. De acordo com a imprensa local, a Manuela estava com quase 4 quilos de que foram divididos, né, entre duas malas que ela estava carregando. A Indonésia, ela possui uma política antidrogas que ela é bem rígida e os condenados por tráfico podem até ser condenados à morte. Aliás, estima-se que atualmente, né, o país já tem aí 404 pessoas condenadas à morte por tráfico de drogas. É um país que realmente tem uma cultura muito diferente da nossa, né? Por exemplo, a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo, né? Acredite você, com uma população de aproximadamente 277 milhões de pessoas, sendo que 87% são muçulmanas. Inclusive, a Indonésia aprovou agora lá em dezembro de 2022, uma lei que penaliza o sexo antes do casamento. Então, quem for enquadrado corre até o risco de pegar 1 ano de detenção. Isso gerou também uma comoção muito grande no setor turístico, né, local, até porque a ilha de Bali, que é um dos pontos mais conhecidos no país, é destino de vários estrangeiros que poderiam ficar com medo dessa lei aí. Mas o governo acabou garantindo que não se aplicará, né, essa regra não se aplica para turistas. Como eu disse, apesar de ser um país mais fechado, fica na Indonésia, a paradisíaca ilha de Bali, né, que atrai muitos estrangeiros do mundo inteiro, e esses turistas acabam procurando também consumir certas drogas, né, como a cocaína, que por sua vez acaba gerando uma demanda muito grande pela droga vendida a preços altíssimos nessa região. A linha dura contra o tráfico não é também uma exclusividade, né, da Indonésia, e talvez seja uma maneira bem comum ali na região, já que as Filipinas, que é um outro país aí do Sudeste Asiático, também é conhecido por ter práticas bem truculentas contra o tráfico. O antigo presidente filipino, inclusive, o Rodrigo Duterte, ele ficou conhecido por se aliar a grupos de extermínio para poder eliminar qualquer pessoa envolvida com tráfico ou consumo de drogas dentro do país. E uma das principais vozes também contra o governo filipino, que é a jornalista Maria Ressa, ela chegou até a ganhar o Prêmio Nobel da Paz pelas denúncias que ela fez contra o antigo presidente. Quem quiser conferir, ela tem até um livro falando sobre esse assunto aí, que já inclusive foi publicado aqui no Brasil, né? Tem em português. Mas agora voltando para Manuela. Hoje ela se encontra detida e já foi indiciada pela promotoria, né, da Indonésia. Segundo o advogado dela que ela tem aqui no Brasil, a Manuela foi enganada por uma organização criminosa lá de Santa Catarina. Ela explicou que algumas pessoas abordaram a Manuela e aí prometeram uma viagem para Bali, na Indonésia, né, onde ela poderia aproveitar o lugar, fazer algumas aulas de surf também, que é uma coisa que a Manuela sempre quis fazer. Ela sempre gostou muito de surf, mas ainda não tinha aprendido, né, a surfar. A associação criminosa em si, ela disse que ela teria acesso também a templos religiosos, onde ela poderia fazer algumas orações ali pela cura da mãe dela. E segundo o advogado, a Manuela trabalhava como autônoma, né? Então ela vendia perfumes, vendia lingerie. E aí o advogado relatou que as pessoas que aliciaram a Manuela acabaram perguntando se ela tinha passaporte, se ela tinha interesse nessa viagem, né? Mas aí em troca ela teria que levar umas coisinhas lá para a Indonésia, né? Coisinhas que eram deles. E aí esse advogado, ele disse que a Manuela ainda tentou desistir dessa viagem no meio do caminho, mas aí já era tarde, né? Foi pressionado
pressionada aí pelo grupo criminoso porque eles já tinham comprado as coisas dessa viagem, provavelmente tinha ameaçado a família dela e as coisas totalizavam também mais de 20 mil reais, então não tinha como cancelar. Ela saiu aqui do Brasil, fez escala no Catar e depois foi para a Indonésia. E o advogado dela, esse ainda aqui do Brasil, disse que a Manuela foi enganada e usada como mula, termo que lá na Indonésia eles chamam de atravessadora. A polícia da Indonésia, ela confirmou também que a Manuela provavelmente foi usada por uma rede internacional de tráfico de drogas, a gente já sabe que foi também, mas mesmo com esse argumento, a lei da Indonésia não faz diferença se a pessoa sabia ou não sabia, se estava sendo usada como mula ou dona da droga, enfim, né? Assim como é aqui no Brasil também, praticamente em qualquer outro país. Então a Manuela está fazendo contato com a família dela aqui no Brasil, o advogado aqui no Brasil também conta com a ajuda da embaixada brasileira e por lá ela está sendo defendida também por um defensor público. O processo todo ele pode levar até 8 meses para ser concluído. Se houver a condenação, são 3 possibilidades também de pena, né, que ela pode pegar, que é prisão de 5 a 20 anos, prisão perpétua e a mais grave de todas, que seria a pena de morte. 2 brasileiros, inclusive, já foram condenados na Indonésia por tráfico de drogas e os 2 receberam a pena de morte em 2015. Né? Um foi o Marco Archer, que foi preso em 2003 com 13 quilos de cocaína. Ele ficou preso por mais ou menos 12 anos. E o outro foi o Rodrigo Goulart, que foi preso em 2004, né, com 6 quilos de cocaína e ficou preso por 11 anos e foi condenado mesmo com laudos médicos que atestaram que ele sofria de esquizofrenia, bipolaridade também, né? Várias apelações foram levantadas, inclusive com o envolvimento do governo brasileiro também. A então presidente Dilma, ela chegou a mandar uma carta, né, para o presidente da Indonésia, pedindo também que a condenação tivesse sido revista na época desses rapazes aí. Depois a Dilma chegou a ligar também pessoalmente para o presidente, mas enfim, nada mudou. Em 2022, 3 brasileiros foram presos também em países asiáticos por tráfico de drogas. São eles a Mary Ellen Silva, né, de 22 anos, na Tailândia, o Jordi, de 24, também na Tailândia, e uma outra brasileira de 27 anos que não teve o nome divulgado. A Mary Ellen, ela foi condenada em maio de 2022 a 9 anos e 6 meses de detenção, depois de ter sido declarada culpada, né, perante o juiz. O Jordi, ele foi condenado a 7 anos de prisão, com direito à progressão de pena. A família da Manuela, ela está organizando também uma vaquinha virtual para poder contratar, né, um advogado lá na Indonésia, algo que a Embaixada Brasileira altamente recomendou aí, mas estima-se que isso custaria por volta de 50 mil dólares, o que é muito dinheiro. Como a Manuela estava levando uma quantidade menor de substâncias ilícitas, né, do que esses outros rapazes, se a gente parar para comparar, né, com os que já foram condenados, pode até ser que ela não pegue a pena máxima, né? E a gente inclusive torce para que isso realmente aconteça, né? Mas, assim, fato é que infelizmente ela vai ficar detida sim por um bom tempo por lá. Com a estreia dessa nova temporada do reality, né, Aeroporto Área Restrita, que está passando no Discovery Plus, a gente fica mais esperto ao acompanhar esses casos aí, porque assim, a gente está acostumado a ver como a polícia se comporta, né, e como essas organizações criminosas também agem, né, pegando principalmente pessoas que brincando com o sonho dos outros. Agora, se alguém te oferecer uma viagem para onde quer que seja, sem que você pague 1 centavo por ela e só precise levar uma coisinha a mais, pode fugir, minha filha, que isso aí é cilada. Já fala que é claustrofóbica, que não viaja de avião, que você nem gosta de sair de casa. Pode até parecer atrativo, né? Mas é óbvio que o preço disso aí, olha, quando você tem que pagar, ele é bem caro. Se você assiste essas séries de aeroporto há mais tempo, você já deve ter visto também brasileiros, né, sendo presos em outros lugares. Não interessa se a droga é sua ou se não é sua, se você sabia, se você não sabia, porque o crime é carregar substâncias, não importando quem é a propriedade, de quem é a propriedade, né, do negócio. Antes de sair, deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.